Bom, já são 19 horas. Acho que nós podemos começar o nosso momento de estudo. Boa noite aí para os que eu ainda não cumprimentei, Dona Raimunda, Kátia, a Valdeia está conectando ainda. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez o Luiz Guilherme aqui entre nós. E a gente sempre dá algumas lembranças, alguns avisos iniciais, embora repetidos, muito necessários, né? Em função do contexto planetário que nós estamos vivendo, da pandemia, da Covid-19, nossas palestras estão acontecendo à distância, virtualmente, aqui na nossa casa com a ferramenta do Zoom, mas nos mantemos conectados, nos sentimos conectados à nossa casa e a todos vocês aqui presentes. A gente pede que, durante a palestra, possamos permanecer com os áudios e os vídeos fechados para evitar sobrecarga na rede, para o Luiz Guilherme poder falar com tranquilidade, né? Ao final, a gente pede para todo mundo, se desejar, claro, abrir as suas câmeras para a gente poder fazer uma foto de todos juntos, coletiva, registrar o momento. Não temos o passe água fluidificada como tradicionalmente o fazíamos na nossa casa, presencialmente, mas podemos ter, né, o nosso copinho, a nossa garrafinha, já deixo a minha garrafinha aqui do lado, e pedir à espiritualidade querida que nos visita sempre que fluidifique essa água, e podemos também fazer o exercício do autopasse, imaginar o Mestre Jesus querido ao nosso lado, nos fluidificando, né? E nos energizando. Pode ser agora na prece inicial, na prece final, como cada um preferir. Eu vou passar a palavra para a Diana, querida, que ela faça a leitura inicial, nos preparando para esse momento de estudo. Com você a palavra, Diana. Boa noite, meus irmãos. A leitura preparatória de hoje vai ser do livro Pão Nosso, do nosso querido Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 115, a porta. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas, imprevidentes, transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender aos destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida
e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Fiquem com Deus. Obrigada a você, Diana, pelas palavras, pela leitura. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao mais alto, imaginar a figura querida e doce do Mestre Jesus ladeando a cada um de nós e dizermos assim juntos: Mestre querido, gratidão por mais esse momento em que podemos nos aproximar um pouco mais de Ti, por esses momentos de estudos que nos auxiliam a aclarar a nossa mente para melhor compreendê-lo e, quem sabe, o quanto antes, melhor praticar os Teus ensinamentos. Abençoa, Mestre querido Luiz Guilherme, palestrante desta noite, que as suas palavras possam alcançar os nossos corações e as nossas mentes, e abençoe a todos aqui presentes nos seus lares, que possamos todos ser visitados pela tua espiritualidade amiga, por ti inspirada. Fica conosco, Mestre Jesus, e que assim seja. Nesse momento, então, a gente quer apresentar mais uma vez o Luiz Guilherme Castellani, agradecer a ele pela presença carinhosa entre nós. Ele hoje vai nos brindar com a fala intitulada Educação como meio de transformação social. Com você a palavra, meu querido. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração ao convite por fazer essa palestra. E agora eu vou projetar aqui. Ok. Isso. Deixa aqui no cantinho as imagens. Então vamos lá, gente. O tema dessa noite, nós vamos conversar sobre educação como meio de transformação social. E para começar a nossa reflexão da noite, a gente vai observar o mundo, o planeta em que nós vivemos. Eu olhei hoje a população mundial, nós já chegamos a 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Estamos quase chegando a 8 bilhões de seres humanos encarnados aqui no planeta. Isso sem contar os desencarnados. É muita gente, não é? E só está aumentando. E o interessante é que em cada região do planeta nós encontramos culturas extremamente diversas, com características peculiares, singulares, e pessoas também com as características únicas, singulares, dos mais diversos tipos. E isso tanto para encarnados quanto para desencarnados. E só que quando a gente para observar a forma como que essas 7,8 bilhões de pessoas convivem entre si, a gente, obviamente, em cada região tem cultura e costumes diferentes, mas infelizmente nós observamos algumas condutas similares, independente da região do globo e que a gente observa. Culturas como, por exemplo, corrupção, gordofobia, perseguições, tortura, homicídios, traições, machismo, homofobia, o uso do poder em benefício próprio, intimidação, agressões, opressão, transfobia, racismo, mentiras, estupros, assédios, linchamentos, invasão de privacidade, e, em uma palavra, desrespeito. Nós encontramos os seres desrespeitando o próximo e também desrespeitando a si mesmo. E quando a gente para pensar, gente, por quê? Por que tudo isso não para? Por que esse desrespeito todo continua assim? Tem algumas perguntas à nossa mente.
Por que a dificuldade de respeitar o próximo? Por que a dificuldade de conversar com o próximo? Onde está a empatia? Onde está o respeito à singularidade do próximo, a diferença? E onde está o respeito à própria singularidade, ao que te torna único e especial no universo? Onde está tudo isso? E a gente fica pensando, nossa, no Espiritismo, nós acreditamos na lei de progresso. Só que perante tantas dificuldades de convívio consigo mesmo e com o próximo, a gente começa a questionar, gente, mas será que essa lei de progresso ela existe mesmo? Não é? Mas calma. Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Questão 778, capítulo da Lei de Progresso, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Os Espíritos são claros ao dizer: o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Então, assim como na figura, nós, seres humanos, apenas progredimos. A gente só vai para frente na nossa evolução. A gente não volta, a gente não retrograda, a gente não desaprende o que a gente já aprendeu. Só que aí volta aquela pergunta, né, gente? Mas perante tamanha dificuldade de convívio, será que a gente não está desaprendendo, não, a conviver? Veio essa pandemia agora, né, da Covid-19, pedindo para a gente ter um olhar de solidariedade para com o nosso próximo. Só que o que a gente menos vê na nossa sociedade é esse olhar de solidariedade. Não estou dizendo que não exista, existe, óbvio que sim. Nós vemos diariamente pessoas demonstrando essa atitude positiva de solidariedade, o que é lindo. Mas o que é mais divulgado são posturas com olhar voltadas para dentro de si mesmo, com olhares egoístas, adoecidas pela doença do ego. Mas vamos entender o porquê que isso acontece. Vamos continuar no Livro dos Espíritos. Agora, na questão 780, Kardec, conversando com os espíritos, eles começam a diferenciar o progresso intelectual do progresso moral. E aí a gente vai começar a entender um pouco por que a gente tem essa dificuldade de entender o nosso dia atual, a atualidade. Questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ou seja, existem os dois progressos, o intelectual e o progresso moral. E Kardec pergunta: o moral acompanha o intelectual? Vai um do ladinho do outro? E os espíritos também respondem dizendo que decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, o progresso intelectual vai na frente e puxa o moral. Mas, porém, contudo, todavia, nem sempre o segue imediatamente. Então, vamos lá. O progresso intelectual vai na frente e puxa o moral, mas eles não caminham lado a lado. Eles não caminham ao mesmo passo. Os dois são independentes. Um puxa o outro, mas cada um no seu tempo. Ok. Começamos a entender aqui de onde vem essa dificuldade em enxergar o próximo. Ok. Vamos começar um progresso de cada vez. Primeiro, progresso intelectual. Ao olharmos o nosso mundo na ótica do progresso intelectual, a gente não tem dificuldade nenhuma de enxergar esse progresso, não é mesmo? Se você fica um dia, uma semana, um mês que seja, sem se atualizar, hoje em dia você já fica desatualizado. Porque é tanta novidade, é tanto progresso tecnológico nessa linha do progresso intelectual que a gente fica assim desatualizado no estalar de dedos. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para ficar atualizado. E o interessante é que se a gente observar o progresso intelectual da humanidade ao longo dos tempos, a gente vai ver um comportamento peculiar. Porque se a gente vê até antes aí do século XIX, o progresso era bem
bem tímidozinho. Só que foi só o homem ir para a Lua, em 1969, que parece que o progresso intelectual seguiu a rota do foguete. Não é? Aqui, simplesmente tá assim, foi assim. Foi como se o progresso intelectual tivesse ido para a Lua também. E por causa disso que hoje a gente vive esse tempo de tão corrido, de tanta coisa nova, tão rápido, que o progresso intelectual, ele é muito rápido, ele é muito eficaz, ele tem acontecido bastante. Então veja que não há muito tempo atrás, nós escrevíamos ainda com caneta tinteiro. Se a gente pegar a codificação espírita, ela foi escrita assim, com papel e a pena e o tinteiro, a caneta tinteiro. Só que hoje em dia nós utilizamos softwares de texto para poder digitar textos enormes, com correção automática já, instantânea. Olha o progresso que tivemos. E se a gente passar para a comunicação, gente, o telefone era enorme, poucas pessoas tinham acesso, tinha uma qualidade muito ruim. Hoje em dia, com os smartphones, você tem praticamente um mundo na palma da sua mão, em qualquer lugar que você vá. Olha o progresso. E os meios de locomoção? Da charrete, hoje temos carros esportivos. Olha que chique. E da Maria Fumaça, hoje nós temos os trem-bala. Veja que progresso lindo que a humanidade teve no quesito intelectual. E quando a gente para olhar o progresso, né, das escolas, das instituições de ensino, que são, né, o grande local de disseminação e de ensino da ciência, né, nós vemos que antigamente tínhamos, né, aquelas cadeiras, as pessoas sentadas um do lado do outro, os alunos, aqueles sem luz, ou seja, sem conhecimento, aquele livro em branco, aguardando ansiosamente o professor, dono do conhecimento, passar o conhecimento para eles, os alunos sentados um do lado do outro, olhando para o professor, aguardando receberem esse conhecimento. E, hoje em dia, não mudou muito, né? O que parece ser meio que um paradoxo, né? Logo, a instituição responsável pelo ensino não acompanhar tanto quanto outras tecnologias evoluíram, não acompanhar o progresso tanto quanto outras tecnologias. Não estou dizendo que o ensino não evoluiu, óbvio que evoluiu. Nós temos, inclusive, escolas com outras alternativas de ensino que estão mudando este método, mas que ainda não se popularizaram como o modelo tradicional de ensino, que ainda impera até hoje na grande maioria das instituições de ensino. E se a gente olhar na casa espírita, as palestras, a gente também não vê uma diferença tão grande, não é mesmo? As pessoas sentadas uma do lado da outra, ouvindo quietas o que o palestrante tem para dizer, para ensinar a elas. Neste ponto, nós precisamos fazer uma diferenciação muito importante entre reunião doutrinária e palestra, ok? A reunião doutrinária, nós sabemos, graças à doutrina espírita, principalmente as contribuições da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que é uma atividade na casa espírita que envolve várias frentes de trabalho diferentes, não apenas no plano material, mas também no plano espiritual, e que é de suma importância, não apenas para as pessoas, para nós encarnados, mas para as atividades da própria casa espírita. Então, a reunião doutrinária ela é muito mais do que apenas a palestra. Mas a palestra ainda continua sendo a grande divulgadora da doutrina espírita. Vide agora as palestras online, né? Nós tivemos a pandemia, tivemos que readaptar as reuniões doutrinárias, mas ainda continuamos nesse modelo de uma pessoa vem falar e o resto fica nessa posição passiva, aguardando receber algum ensinamento. Tá, Luiz, mas qual é o problema disso? É tão bom assistir uma palestra? Ai, no domingo a gente vai lá, assiste a palestra, é tão bom. Não,
tudo tem vantagens e desvantagens, tá? Eu não estou falando para parar com as palestras, eu estou pedindo para a gente entender o que está acontecendo, o que a palestra faz, o que está acontecendo aqui em relação à transmissão do conhecimento. E quando a gente vai analisar a questão da retenção do conhecimento, se nós olharmos este gráfico, vemos que a palestra é a forma de transmissão do conhecimento de menor taxa média de retenção deste conhecimento. Então, por exemplo, vocês lembram o que vocês ouviram na palestra de semana passada, de semana retrasada, das palestras do mês passado? E nas palestras de agosto? E nas palestras de abril? E nas palestras de novembro do ano passado? Vocês lembram? Então, a taxa de retenção das palestras é muito pequena. Se a pessoa ela começa a mudar a postura de apenas passivo escutando para uma postura de leitura. Eu peguei o livro e estou lendo. Já aumenta um pouco a taxa de retenção, de 5% para 10%. Se eu utilizo um material audiovisual, como um filme, um vídeo, um audiobook, uma audionovela, aí já aumenta para 20%. As demonstrações são mais eficazes, as pessoas já retêm 30% deste conhecimento. Só que na Casa Espírita não tem apenas palestra. Nós temos os grupos de discussão, os grupos de estudo da Casa Espírita. Olha a taxa de retenção de conhecimento. 10 vezes maior do que a das palestras. Desde que sejam grupos de discussão. Não seja apenas outro momento na Casa Espírita que tem uma pessoa falando e as outras pessoas escutando. A discussão, ou seja, todas as pessoas contribuindo, falando e ouvindo, isso garante uma retenção maior do conhecimento. Tá? Só que vejam só, se a pessoa sai dessa postura de aprendiz para uma postura de ensino, o aprender fazendo, ou então praticar o ensinando os outros, aí a retenção do conhecimento já é maior, já aumenta ainda mais. Ok, Luiz, mas aqui você está falando do conhecimento mesmo, só da questão intelectual. Ok, eu estou lá no grupo de discussão massa, que não tem apenas discussão, tem uma questão de sala de aula invertida, as pessoas do grupo de estudo, os participantes do grupo de estudo, eles não apenas recebem o conhecimento, eles também ensinam, estudam para aplicar o conhecimento, tem dinâmicas, é bem dinâmico. Ok, mas se o nosso foco ficar apenas no conhecimento, na transmissão do conhecimento, a gente vai se reter a isso, a conhecimento. Mas será que o progresso ele se limita apenas ao conhecimento? Ou seja, eu tendo conhecimento, eu peguei o livro dos Espíritos, eu decorei todas as questões, as 1019 questões do livro dos Espíritos, eu sou espírito puro agora? Não. Você pode ter o livro dos Espíritos inteiro na ponta da língua, você não vai ser um espírito puro por causa disso. Por quê? Retornemos ao livro dos Espíritos. Não. Antes disso. Eu pulei uma parte. Voltando aqui. Mesmo se a gente pensar só no foco do conhecimento, ainda assim é uma visão limitada. Por quê? Teorias mais atuais, como por exemplo a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, nos mostram, nos propõem que existem mais do que apenas uma inteligência. Então, o fato de eu estar oferecendo, lê esse livro, lê esse capítulo, passando essa informação, pode ser que eu esteja estimulando apenas um único tipo de inteligência. Então, a própria inteligência, o progresso intelectual não está se efetuando completamente, da melhor forma possível. Vamos entender melhor que inteligências são essas. A inteligência, né, que vem na nossa cabeça primeira, que assim que a gente fala em inteligência, é a inteligência lógico-matemática, aquela que representa a capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos. Né? Então, quando a gente passa, nossa, ele é muito inteligente, ele resolveu um problema rápido, assim, então ele é inteligente. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas existem outros tipos de inteligência. Vamos ver. Temos a inteligência linguística,
que se refere à capacidade de comunicação, seja oral, escrita, gestual ou outra forma de comunicação. Aquela pessoa que se comunica bem, essa tem uma inteligência linguística muito desenvolvida. Lembrando que todas as inteligências, gente, as que eu já falei e as que eu vou falar, elas podem ser desenvolvidas com a prática, tá? Então, muitas profissões, como jornalistas, repórteres, eles têm redatores, né, eles têm essa inteligência linguística mais desenvolvida. Outra inteligência é a inteligência visual espacial, que se refere à capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas. Muitos artistas, eles têm essa inteligência muito bem desenvolvida. Vídeo exemplo aí da figura. Eu nunca conseguiria desenhar uma obra de arte dessa, que você, dependendo da posição que você vê um carro em 3D, pintado em 3D, uma pintura em 2D, representando imagem em 3D, né? Então, tem gente que tem uma facilidade muito grande, ou seja, tem essa inteligência visual espacial bem desenvolvida. Outra inteligência é a inteligência musical, que é aquela que está relacionada ao desempenho e à composição da música, como se a pessoa percebesse o mundo através da música, através de notas e sons. E que tem uma facilidade muito grande nessa questão da área musical. Seja trocando instrumento, seja cantando, seja editando música, compondo, enfim, diferentes áreas. E a próxima inteligência é a inteligência corporal sinestésica. É aquela que representa a capacidade de usar ferramentas e de expressar sentimentos através do corpo. Então, por exemplo, profissionais, como por exemplo cirurgiões, que precisam de manipular instrumentos com precisão muito grande com as mãos, eles têm essa inteligência muito desenvolvida. Assim como atletas, esportistas, que precisam de uma postura, um comportamento corporal preciso nas suas atividades, eles também têm essa inteligência corporal sinestésica bem desenvolvida. Inteligência naturalista. Compreende e organiza os objetos, fenômenos e padrões da natureza. Então, a pessoa que tem essa inteligência desenvolvida, ela tem mais facilidade de entrar em comunhão com a natureza, ela entende melhor os animais, a fauna, a flora, os fenômenos da natureza, a questão de geologia, do clima, ela tem mais facilidade em entender como que a natureza se organiza e funciona. Inteligência intrapessoal. Permite-nos compreender e controlar internamente. Então, é aquela inteligência na qual a gente olha para dentro de nós mesmos, que nos permite nos conhecer, conhecer as nossas emoções e nos controlar. Inteligência interpessoal, entre pessoas, nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas subentendidas em cada discurso. Não tem quando você olha para uma pessoa que com apenas uma troca de olhares você já sabe que ela está pensando, querendo fazer. Então, isso aí, além de ter uma conexão, né, já com a pessoa, você tem também você precisa ter uma inteligência interpessoal desenvolvida. E ela aprimora a nossa capacidade de empatia com o próximo. E, por último, a nona inteligência, da teoria das inteligências múltiplas, é a inteligência existencial, que se refere à capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência do ser. Por que que nós existimos? Por que que nós estamos aqui? Essa inteligência é muito desenvolvida em religiosos e filósofos. Ok. Então, existem teorias diferentes, tá, gente, na área do conhecimento, que enxergam outros tipos de inteligência, enfim, mas isso aqui é um exemplo que eu trouxe, né, para a gente enxergar que não existe apenas um único tipo de inteligência. Não é porque a pessoa sabe, novamente, o mesmo exemplo, sabe de cor, por exemplo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que ela é, por exemplo, uma pessoa com todas as inteligências possíveis, né, que não precisa mais desenvolver a inteligência. Não. Cada um tem inteligências diferentes, cada um tem mais ou menos desenvolvidas as suas inteligências e podem ser de formas diferentes.
Ok, mas aí eu volto àquela questão que eu já tinha apresentado antes, mas que eu apresentei antes do que eu devia. E daí? E daí que eu posso ter todas as inteligências desenvolvidas, todas as 9 inteligências desenvolvidas. E daí? Isso quer dizer que eu sou um espírito puro? Será? Então, né? Então a gente vê que existe mais do que a inteligência, seja ela qual for. Pode ser a lógica matemática, pode ser a musical, qualquer uma das 9. Nós precisamos pensar, quando pensamos em educação e quando pensamos em progresso, nós precisamos pensar em uma outra vertente, não apenas a inteligência, não apenas a retenção do conhecimento. E Kardec vem explicar para a gente o porquê disso, recorrendo ao Livro dos Espíritos. Ao Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu vou para o Livro dos Espíritos. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa uma lição assim fundamental para a gente. No capítulo 7, tem 13, quando ele fala da missão do homem inteligente na Terra. Olha só a fala de Kardec. Não vos ensoberbais do que sabeis. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então, gente, não é porque você é uma sumidade de inteligência, tem todas as 9 inteligências desenvolvidas, que você pode se achar o rei do mundo, do planeta, e se envaidecer por causa disso. Não, não, não. Não. Tá? Por quê? Qual é a missão, então, do homem inteligente na Terra? Kardec explica. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então, se eu tive a oportunidade de desenvolver a minha inteligência, se Deus me proporcionou essa oportunidade, não é para eu ficar me gabando das outras pessoas, não. Não é por causa disso que Deus me deu essa oportunidade, não. Se eu tive essa oportunidade, é para que eu pudesse desenvolver a minha inteligência e, com ela, ajudar o meu próximo. Contribuir para o progresso do meu próximo. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Então, agora sim, a gente vem para o Livro dos Espíritos, como eu avisei. Porque quando a gente pensa em progresso, a gente também não pode pensar apenas em inteligência. A gente viu, né, que o homem inteligente, você desenvolveu a inteligência, ótimo, mas você não pode guardar essa inteligência para você. Você precisa servir ao próximo. E quando você passa isso para enxergar o próximo, servir ao próximo, nós já estamos aí falando de uma outra vertente da educação, que Kardec nos fala no comentário dele após a questão 685A do Livro dos Espíritos. Nesse comentário de Kardec, ele vai dizer o seguinte: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, quando a gente fala, né, de educação do ser. Esse elemento é a educação. Mas não educação intelectual, mas educação moral. Como assim moral? O que é essa educação moral? O que é isso? Kardec continua dizendo: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, ou seja, você pegar o livro e ler sobre moralidade. Não é isso. Não é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler ele de capa a capa, de frente a trás, que você está educado moralmente. Não é isso que ele está falando. Não é essa a parte que falta na balança que ele falou. Mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, se eu estou adquirindo um conhecimento, seja através de uma palestra, seja através de um grupo de estudo, seja através de uma leitura, ou de assistir a um filme, este conhecimento, ele não pode primeiro ficar guardado só para mim. Como a gente viu, missão do homem inteligente, eu preciso passar ele para frente. Mas ele também, não basta eu apenas guardar ou passar ele para frente, eu preciso utilizar esse conhecimento para mudar algo em mim, para transformar os hábitos antigos e formar e construir hábitos novos. Então, a educação moral
que Kardec fala que é essencial para a gente colocar no meio da conversa, aqui quando a gente fala sobre educação, é aquela educação moral que transforma o ser, que faz com que ele desenvolva hábitos novos, condutas novas. Então não basta ter conhecimento, você precisa ter atitudes, comportamentos novos. Então, qual o objetivo do estudo do Espiritismo, né? Então a gente entra nessa reflexão. Então, quando a gente fala vou estudar o Espiritismo, vou pegar a obra básica e vou ler, vou conhecer, para quê? Qual é o objetivo? Na questão 842, os Espíritos vão nos ensinar que a religião, a melhor religião, né, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Então, se a doutrina, a religião, a crença, ela te faz uma pessoa cheia de conhecimento, mais uma pessoa que fala, mas não faz, uma pessoa hipócrita. A gente tem discursos maravilhosos sobre o amor. Lindo, a gente enche o peito para falar de amor. Nós espíritas. Ok, mas e a prática do amor? Quando é para amar o próximo, como é que fica? Então, lembrando que a melhor doutrina é aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Portanto, por que a gente estuda o Espiritismo? No Manual de Orientação para a área de estudo do Espiritismo, da FEB, a orientação é clara. A diretriz precípua, portanto, da área de estudo do Espiritismo será formar homens de bem. O objetivo do estudo, o porquê que a gente vai para a Casa Espírita estudar, é para formar pessoas boas, pessoas de bem, seres de bem. Não é simplesmente para você ter um conhecimento dos mecanismos universais, para você ficar se gabando, se achando melhor que o outro, achando que você é escolhido da divindade, que você vai ter privilégios na espiritualidade por causa de... Não. Se a gente estiver com esse pensamento, precisamos mudar. Nós precisamos nos tornar pessoas boas. Por causa disso que estudamos o Espiritismo. Este é o grande objetivo do estudo da doutrina espírita. Nos tornarmos pessoas boas. Então, gente, chega lá no final do ciclo do EJE. Passei pelo tomo 1, passei pelo tomo 2, passei pelo tomo único do programa complementar. Ok, eu sei tudo. Fiz algumas casas até fazem prova, né? Que pelo amor de Deus, me arrepia todo ouvindo isso. Fazem prova, a pessoa tira 10 na prova. E daí? A pessoa lá tem até diploma, tem algumas casas que dão até diploma, de formatura, fazem cerimônia de formatura. E daí? Que você tem diploma do EJE? Você é uma pessoa boa? Essa é a pergunta que deveríamos fazer. Não se a pessoa sabe qual é a questão 730 do Livro dos Espíritos. Sei lá qual é a questão 730 dos Espíritos. Você sabe amar o seu próximo? Você sabe amar a si mesmo? Você sabe amar a Deus? Essas são as perguntas que deveríamos fazer. Portanto, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o grande objetivo de nós espíritas ao estudarmos a doutrina espírita, nos tornarmos pessoas de bem, seres de bem, capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis o grande objetivo. Mas eu não sei qual é a questão 1007 do Livro dos Espíritos. Daí. Você sabe amar? Eis a questão. Ok. Então vamos voltar aqui às inteligências, né? Nós temos aqui, Hart Gardner nos apresenta essas 9 inteligências.
As 6 primeiras, a lógica matemática, a espacial visual, a linguística, a corporal sinestésica, a musical, a naturalista, elas, de certa forma, elas são até um pouco mais desenvolvidas. Né? Principalmente as 3 primeiras, a lógica matemática, a espacial visual e a linguística, são as mais ensinadas, né, nas instituições de ensino. A corporal sinestésica, a musical naturalista, menos, mas tem o seu momento, a sua hora lá, a sua presença, mesmo que seja escassa. Agora, a interpessoal, a intrapessoal e a existencial, elas são menos estimuladas nas graduações, nos ensinos. E olha que interessante, porque a interpessoal é aquela que me relaciona com o próximo. A intrapessoal é aquela que me relaciona comigo mesmo. E a existencial é aquela que me relaciona com a existência, com a vida em si. Ué, isso lembra um pouco da lei de amor que a gente acabou de ver, não amar a Deus sobre todas as coisas, a vida, a existência, né? Porque é a obra de Deus. E amar ao próximo, interpessoal, como a si mesmo, intrapessoal. Então vejam que não quer dizer que se você desenvolver essas inteligências, você vai, né, conseguir amar o seu próximo, mas você vai ter ferramentas para te ajudar a amar o seu próximo. A inteligência é essa ferramenta que pode ser utilizada. Engraçado, são justamente então, as que a gente mais precisa, são as menos estimuladas e desenvolvidas. Olha que paradoxo. Então, vamos analisar rapidinho nesses 15 minutos finais o que a doutrina espírita tem para falar um pouquinho sobre essas visões diferentes de si, do próximo e da existência. Começando pela existência, pela inteligência existencial. Afinal de contas, qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que a gente existe? Para que a gente existe? Para que a gente está aqui na Terra? Por que a gente está vestindo essa veste de carne aqui durante aproximadamente 90, 100 anos? Para que isso? Por que isso? São perguntas que muitas pessoas têm, não é mesmo? Afinal de contas, a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. Nós estamos apenas vestindo esta roupa de carne para viver experiências aqui na Terra. Para quê? Precisamos entender isso, ok? E para começar a entender isso, nós vamos recorrer à questão 132 do Livro dos Espíritos. O que Kardec pergunta? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que espíritos imortais que vivem uma vida completamente diferente da que nós vivemos aqui, eles se enclausuram nessa roupa de carne durante um século, por exemplo? Para que isso? E os espíritos respondem. E os espíritos respondem que existem 2 objetivos para a gente encarnar. Que 2 objetivos são esses? O primeiro objetivo está na ponta da língua de todo espírito, é evoluir. É fazê-lo chegar à perfeição. Só que para isso nós precisamos passar pelas vicissitudes da vida, que é como os espíritos dizem na resposta 132. É passar pelas dificuldades da vida, pelas provas e pelas expiações. Então, passando por essas dificuldades, a gente evolui. Só que existe um segundo objetivo, que é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, todos nós temos algo a contribuir para o universo. Nós temos uma parte a contribuir na criação, uma parte que nos toca a cada um de nós. Afinal de contas, todos nós somos co-criadores do universo. E após a resposta dos espíritos, Kardec coloca o seguinte comentário: a ação dos seres corpóreos, os seres encarnados, é necessária à marcha do universo. A nossa contribuição, a nossa ação enquanto encarnados é necessária. Olha a palavra, olha o verbo que Kardec utiliza. Não, verbo não, perdão, adjetivo. É necessária ao progresso do universo, à evolução. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então veja que é justamente cumprindo a parte que nos toca na obra da criação que a gente evolui, que nós passamos que nós nos deparamos, nos defrontamos com as dificuldades da vida, temos a oportunidade de evoluir e ao evoluir nos aproximamos de Deus. Então é sendo co-criadores do universo
que nós evoluímos e nos aproximamos de Deus. Então, para que a gente existe? Qual o sentido da existência? Então, não é apenas evoluir. Evoluir, sim, é um motivo, sem dúvida nenhuma. Mas, para evoluir, nós precisamos contribuir com o progresso do universo. Assim, nós evoluímos e nos aproximamos de Deus. Então, eis aí o objetivo dele. O porquê que a gente existe. Nós temos algo a cumprir aqui. O universo, a criação, depende da nossa contribuição. A nossa contribuição é necessária para o progresso do universo. Então, só que aí vem a pergunta. Qual é a minha parte? Já que tem uma parte que é responsabilidade minha, né, que eu devo contribuir, que parte é essa? Fica a dúvida ainda, não é? Mas aí nós entramos na inteligência intrapessoal. Porque aí a gente precisa se conhecer para poder responder essa pergunta. Porque se a gente não se conhece, não tem como a gente responder essa pergunta, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro, questão 919 do Livro dos Espíritos, que essa está na ponta da língua de todos os espíritos, dos espíritas. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e se resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio na antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer para resistir ao mal, para evoluir, para poder contribuir com o universo. A gente precisa se conhecer. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não me conheço. Eu não vou saber como fazer isso. Não vou saber como fazer, será mesmo? Vamos ver. Livro dos Espíritos, questão 862. É uma resposta enorme, eu fiz um recorte da resposta, tá, gente? Mas fica aí o convite, a referência para a gente buscar a resposta na íntegra. Mas nessa resposta, os Espíritos nos dizem o seguinte: grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. Obviamente, você não sabe nadar. Se você for tentar atravessar um rio nadando, você não sabe nadar, você vai se afogar. Então, óbvio. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse que estivesse em relação com as suas faculdades. Se a gente se conhecesse, se estivesse em relação soubesse quais são as nossas faculdades, a gente utilizaria elas no dia a dia, no trabalho, para poder, né, ajudar no mundo, ajudar o próximo, ajudar nós mesmos, viver a vida. Só que o que o perde, nós nos perdemos, é o nosso orgulho, a nossa ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Ai, nossa, ser médico dá muito dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu vou ser médico. Mas eu não tenho faculdade nenhuma para ser médico, não tenho vocação nenhuma para ser médico. Ai, nossa, ser engenheiro dá dinheiro, dá status, ser advogado também. Olha, mas eu não tenho vocação nenhuma para isso. Se eu for tentar atravessar um rio a nado sem saber nadar, eu vou me afogar, como os próprios espíritos falam. Quais são as minhas faculdades? Autoconhecimento. E recorrendo ao livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed, ele vai nos ensinar que talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição ao universo. Eu posso não saber qual é a minha importância, eu posso não saber qual é a parte que me toca na obra da criação, mas eu sou importante e essa parte que me toca na obra da criação existe. Eu preciso me conhecer e viver na vida, e tentativa e erro, gente. Fui tentar, quebrei a cara. Levanta e segue em frente, tenta outras coisas e vai em frente, não desiste. Agora, não se desanime achando que você não tem valor nenhum. Você é um filho de Deus, herdeiro do universo.
O nosso valor de cada um de nós é inigualável. Cada um de nós é único. E só nós podemos cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Então, cada um de nós é especial para Deus e essencial para a criação. Já que todos nós somos importantes, então vamos conversar sobre a inteligência interpessoal, não é mesmo? Começando com a lei de sociedade. Lá no comentário de Kardec, após a questão 768, Kardec nos fala o seguinte, que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, nós precisamos do nosso próximo. Então, quando a gente estiver lá estudando, aprendendo, nos conhecendo, vale a pena também olhar para o próximo, aprender com o próximo. O próximo tem muito a ensinar a gente. Porque eu tenho os meus conhecimentos, as minhas habilidades. O meu próximo tem o conhecimento e as habilidades dele. Que tudo bem serem diferentes das minhas. Ótimo que são. Ainda bem que são. Porque a sociedade e a natureza só é harmônica do jeito que é por causa das diferenças. Porque uma se completa, uma outra se completa. Retornando à fala do Espírito Hamed no livro As Dores da Alma, o mentor nos ensina que a nenhuma coisa ou criatura deve se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina, logo útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Todos nós, independente de crença religiosa, de crença política, independente de etnia, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, independente de qualquer coisa, todos nós somos criação de Deus. Todos nós somos filhos ou filhas de Deus. E, portanto, todos dignos do amor de Deus. Então, se a pessoa vota num candidato que eu não entendo por que ela vota em tal candidato, se ela defende a política tal que eu não consigo entender por que ela defende política tal, porque ela se relaciona com uma pessoa do mesmo gênero e eu não concordo com isso, ou então ela não se identifica com o gênero designado a ela no nascimento, eu não concordo com isso, a limitação está em mim. O problema está em mim. Esta pessoa é útil e proveitosa, porque é a criação de Deus. Se eu não consigo enxergar essa utilidade, esse proveito, é porque o meu olhar está limitado. A limitação está em mim, não em Deus, não na natureza. Então, gente, lembremos que nenhum de nós tem direito de impedir ou sequer dificultar o acesso de um filho de Deus a uma casa do Cristo. Isso a gente não pode esquecer jamais. Portanto, gente, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente fala da importância de amar a si, ao próximo e a Deus, e a gente enche o peito para falar, a gente ama a Deus, a gente ama todo mundo, mas eu não consigo amar o meu próximo. João tem um recadinho para a gente. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, o evangelista, que dá nome a esta casa que está recebendo a gente esta noite, nos ensina que se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não consigo amar a Deus, se eu não consigo amar a mim mesmo, quem eu penso que eu sou para dizer que eu amo a Deus? Se eu não amo meu próximo, não amo a mim mesmo, quem sou eu para dizer que eu amo a Deus? Eu sou um mentiroso, com certeza. Porque para amar a Deus, eu preciso amar a mim e ao próximo. Não tem como eu amar a Deus sem amar a mim e ao próximo. Então, eis o grande objetivo da doutrina espírita, né? A grande missão do estudo do espiritismo, da educação espírita para a transformação social, para a transformação do planeta,
é justamente a educação moral do ser, a que faz ele enxergar o próximo, enxergar a si mesmo e enxergar a Deus. Não apenas enxergar, mas amar. Amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus. E para finalizar minha fala, eu deixo, né, essa passagem da missão do homem inteligente na Terra, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então, gente, se eu tô lá na casa espírita, você sabe o capítulo do ESG, você deu uma aula sensacional, você preparou um PowerPoint maravilhoso, como é que você está empregando esse conhecimento? Você já começou bem porque você está passando esse conhecimento para frente. Se você preparou um estudo, você está passando esse conhecimento para frente. Ótimo, beleza, está no caminho certo. Mas não basta ficar no discurso. Ok? Nós precisamos praticar a lei de amor que a gente tanto fala. Lembrando que se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, gente, como a gente viu no começo, né, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Pessoas com inteligência, assim, que a gente não consegue nem compreender como a pessoa pode ser tão inteligente. Mesmo que seja só lógica matemática, mas, enfim. Ou então, atletas, jogadores que cada dia batem mais recordes. Ou então os musicistas que cada vez tocam os instrumentos com mais excelência. Então a gente vê esse progresso maravilhoso. Só que aí fica o alerta dos espíritos. Se nós estivéssemos aplicando todo esse progresso intelectual que a gente viu no começo da palestra, segundo a vontade de Deus, nós já estaríamos mais do que em planeta de regeneração, já estaríamos provavelmente em planeta ditoso já. Pois é, mas a gente não está aplicando esse conhecimento, não é mesmo? Então, quando a gente para analisar a casa espírita, o estudo espírita dentro da casa espírita, a gente não pode pensar apenas em desenvolvimento da inteligência. Esta inteligência seja o progresso intelectual. A gente não pode pensar apenas no progresso intelectual. Ele sabe como é o mecanismo do perispírito, a transmissão do fluido. Ótimo que você sabe, ótimo. Como que você vai aplicar esse ensinamento? Como que você vai contribuir para a sociedade com esse ensinamento? Como que esse ensinamento ajuda você a amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus? Eis as perguntas que a gente deve fazer. Ou seja, tudo se resume na lei de amor. Tudo se resume nela. Os problemas que nós estamos vivenciando, que nós citamos lá no começo, é justamente porque nós não estamos praticando a lei de amor como deveríamos praticar. Talvez, lembrando que nós estamos aqui para jogar para ninguém, nós estamos aqui para olhar para dentro de nós mesmos. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Estamos aqui para olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu estou sendo hipócrita e não estou utilizando o conhecimento que eu tenho para verdadeiramente amar o próximo? Como será que está na prática, né? E já que falamos em educação, em estudo do espiritismo, eu já finalizei, parece, mas eu gostaria de deixar um aviso, um recado aqui, que já é divulgando, né, a capacitação online da área de estudo do espiritismo, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro, com o foco nos novos caminhos para o estudo do espiritismo. A pandemia veio para remexer as nossas estruturas e fazer a gente pensar em como que nós estávamos agindo, como estávamos trabalhando. Então, nos dias 4 e 5, nós vamos conversar. Na sexta-feira, no dia 4, sobre 2020, os novos caminhos para o estudo, focando em orientações para o trabalho na área de estudo do espiritismo. Gestão diária, trabalho em rede, dinamização dos estudos, vínculos afetivos, capacitação continuada. Já no dia 5/12, no sábado pela manhã, nós vamos falar sobre os desafios da área de estudo do espiritismo no seu dia a dia. E vocês vão escolher, né, qual grupo de estudo vocês vão querer ficar e discutir, seguindo a realidade de vocês do dia a dia, para a gente discutir assuntos muito importantes nessas salas, como otimizar e melhorar o trabalho nesses grupos de estudo. Então fica aí o convite, as inscrições já estão abertas,
Basta acessar aí o link, né? Eu vou colocar o link aqui no chat depois e fica o convite para a capacitação. E muito obrigado pela fala, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Luiz Guilherme, a sua fala com leveza, com profundidade teórica, fundamentação doutrinária, realmente nos deixou muito material rico aí para a gente refletir e praticar, né? Não só refletir, mas para tentar praticar. Nosso agradecimento a você, o nosso abraço à comunidade espírita de Jardim da Penha, né? O nosso abraço caloroso do grupo de João Evangelista. E a gente quer pedir a você que faça a prece final. Antes disso, eu gostaria de lembrar aos colegas aqui que essa palestra está sendo gravada, vai ficar disponibilizada no YouTube, no canal do YouTube da Casa de João Evangelista. E vamos pedir, então, o Luiz Guilherme, o carinho, mais esse carinho, né, da prece de encerramento. E depois eu peço que vocês aguardem um minutinho só para a gente fazer alguns avisos finais. Com vocês. Sim, claro. Já coloquei o link aí da inscrição no chat, mas agora vamos ao momento da prece. Vamos fechando nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer pela oportunidade da reflexão desta noite, pelos aprendizados que a doutrina espírita nos oferece e pelas oportunidades na vida que a espiritualidade de Deus nos proporciona para praticarmos o amor. O amor a nós, ao próximo e a Deus. Que tenhamos todos uma excelente noite e que possamos iniciar a semana muito bem e vitalizados. Assim seja. Então, gente, na próxima semana nós teremos aqui a querida Virginia Smith, da Comunidade Espírita Esperança. Ela vai falar para nós sobre gratidão em tempos difíceis. Contamos com todos vocês. Agora eu vou pedir que todos que se sintam à vontade abram as suas câmeras para nós podermos fazer um registro desse momento, né? E eu vou dar um print aqui, vamos ver. Juliana vai abrir a câmera. Ah, legal. Vou fazer o print então, todo mundo sorrindo, 1, 2 e... Ah, peraí, que Dona Raimunda abriu ali. Acerta a câmera um pouquinho, Dona Raimunda, que aí eu incluo a senhora na imagem. Vamos então. Queridos, fiz o print, vou mandar para vocês. E mais uma vez, Luiz Guilherme, o nosso abraço carinhoso a você, a comunidade espírita de Jardim da Penha, aos queridos amigos de João Evangelista. Um abração para todos, saudades enormes e muitos beijos. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa,